Boa noite a todos, boa noite a banca. Boa noite. Meu nome é Rafael, nosso grupo é composto por mim, pela Luana, pelo Kevin e pela Mariana. E a gente vai apresentar nosso TCC sobre a remediação de efluentes contaminados pelo cádmio, a aplicação de técnicas de zeratoquímica e a absorção com zeólita. Eu vou começar introduzindo o nosso trabalho, eu vou explicar o que é remediação. Remediação é um conjunto de métodos utilizados para remoção, diminuição e contenção de resíduos líquidos que vêm da atividade industrial, agrícola ou doméstica. Tem vários tipos de resíduos, mas a gente optou por falar sobre efluentes contaminados por cádmio e efluentes que são esses despejos líquidos resultantes da atividade humana. Existem vários tipos de remediação, como a biorremediação, que é a remediação biológica, a remediação física, que um dos exemplos seria a contenção por barreiras, e também a remediação química, que é a que a gente tratou aqui, com a absorção e eletroquímica. Boa noite. Boa noite. Eu vou falar brevemente sobre o cádmio e especialmente a importância do porquê da escolha dele. E acontece que ele está classificado na categoria de metais pesados. E é importante porque a maioria dos seres vivos não consegue digerir. A maioria dos seres vivos não consegue digerir cádmio e por isso acontece o efeito da bioacumulação, que quantidades menores vão se acumulando durante o passar da cadeia alimentar, das dinâmicas alimentares, e especialmente prejudica a nós, porque somos os seres que estamos mais no topo dela. Então a gente recebe quantidades absurdamente grandes desses metais pesados quando a gente consome alimentos que vêm de lugares que estão contaminados. E aqui falando sobre as indústrias que mais utilizam, a gente tem a siderúrgica, a transformação de metal, as indústrias eletrônicas, as indústrias plásticas e de vidros, especialmente na questão de coloração, e algumas outras aplicações mais limitadas. Na indústria siderúrgica, o principal uso do cádmio é a nanoplastia, que é proteger algum metal de maior valor, de maior interesse, no nosso caso seria o cobre aqui, ferro, com algum outro metal de menor valor ou que tem alguma propriedade para evitar a oxidação, a corrosão, até mesmo danos mecânicos àquele metal que você quer proteger. No caso, o metal de sacrifício, como é chamado, seria o cobre. Nesse caso, o cádmio está nesse lugar de cobre, ele pode proteger aí na indústria automobilística, metais como alumínio, fibra de aço carbono e várias outras de maior valor. E o principal uso do cádmio como metal de sacrifício é justamente porque ele reveste e, como metal, ele tem uma propriedade de transmitir a luz muito bem e também por ser um metal anticorrosivo. Nas indústrias eletrônicas, que direcionam 80% da extração do cádmio todos os anos, o seu principal uso é para a construção de pilhas, baterias níquel cádmio, nas quais o cádmio ele reage com hidróxidos presentes na solução salina e ele libera elétrons para que o óxido de níquel presente no casco gere uma diferença de corrente. Então, essa diferença de potencial elétrico gerada transforma a energia química da pilha em energia elétrica. Nas indústrias de plástico e vidro, como eu citei, o principal uso é para a coloração. Também pode ser usado para porcelana aqui, mas ela só tem o propósito de colorir com os pigmentos que são amarelo cádmio, laranja cádmio e vermelho cádmio. E um exemplo de um uso mais limitado, mais controlado do cádmio seria como para controlar a energia de reações nucleares, de fissão nuclear. Aqui, por exemplo, a gente tem o cádmio 114, que é um isótopo estável, que ele tem capacidade de absorver até 2 nêutrons provenientes da fissão nuclear, se tornando cádmio 116, que apesar de ser radioativo, para emitir uma partícula gama, sua meia-vida de mais de 4,9 milhões de anos. Então, ele é muito mais estável, muito mais fácil de controlar do que outros subprodutos indesejáveis de reações nucleares.
Bom, como o Kevin falou, diferente dos poluentes orgânicos, o cádmio, assim como os outros metais pesados, ele se acumula ao longo dos anos e ao longo da cadeia alimentar. As plantas são as mais afetadas por isso, por conta que elas são o primeiro nível trófico da cadeia, então elas são as primeiras a absorver esses metais. E o que isso causa nelas? Quando elas conseguem se adaptar, isso vai acarretar na diminuição delas, principalmente das raízes, porque o cádmio ele atua alterando a atividade enzimática das plantas. Então, ele desnatura as proteínas e quebra as ligações entre os grupos enzimáticos, principalmente os que contêm o tiol. Quando ele quebra essas ligações e desnatura as proteínas, ele começa a atuar no lugar dessas enzimas, bloqueando a absorção dos macronutrientes necessários para a sobrevivência das plantas. Esses macronutrientes são como o cálcio, o enxofre, a água, o fósforo e o fosfato. E isso impede com que haja o transporte dos nutrientes pelas plantas e impede com que elas cresçam. O efeito dos peixes é basicamente o mesmo. Quando eles conseguem se adaptar, eles acabam diminuindo seu tamanho. E por isso que eles são bioindicadores, porque é mais fácil identificar quando há menos peixes em uma região ou quando há redução do tamanho de certa espécie. É mais fácil de identificar nos animais marinhos do que nas plantas. E um caso que ficou muito famoso foi o que ocorreu no Japão, que é a doença de Tai-Tai, que foi quando houve a contaminação de humanos por cádmio e fez com que ocorresse danos nos nossos ossos e no sistema renal. Então, houveram diversas fraturas nos ossos, principalmente da coluna e da perna, e essas fraturas podiam fazer com que houvesse perfurações em órgãos vitais do nosso organismo. Então, fazia com que alguns humanos entrassem em óbito quando fossem contaminados pelo cádmio. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre a remoção através de técnicas eletroquímicas. Bom, esse modelo, esse método foi desenvolvido por pesquisadores da UFF, que é a Universidade Federal Fluminense, e para iniciar o método, eles usam simuladores de efluentes, não são efluentes propriamente. Eles fazem uso de cloreto de cádmio monohidratado em concentrações de 500 mg, 250 e 50. Para o caso, eles usam placas de aço carbono de 0,9 mm e outras de 0,15 mm, que são cortadas de diferentes tamanhos, e eles escolhem a placa de aço carbono porque elas são muito utilizadas na indústria, então é fácil acesso. Para o ânodo, eles utilizam uma placa de platina de 7 cm. Todos os metais são passados por processo de limpeza, para que não haja interferência na eficácia do processo. Aqui está o modelo. Nesse processo, nesse método, a gente tem uma fonte de alimentação, que é utilizada uma aplicação de tensão, e é uma aplicação de tensão da marca Mini. E é também utilizado um agitador magnético, esse agitador é da marca Kimis. Na reação envolvida no processo, a gente tem esse seguinte reação. Essa reação já foi explicada pelo Kevin, e é basicamente essa de baterias de nitrocádmio. A única diferença é que o cádmio, nesse caso, ele vem como cátodo, não como ânodo. Para os resultados dessa remoção, eles escolheram esse método porque tem um menor impacto ambiental, porque não é só a remoção, mas também a reutilização do metal. Como os outros métodos, eles só descartam o metal e acabam poluindo novamente o meio ambiente. Nesse caso, a gente pode reutilizar o cádmio novamente. E o carbono foi capaz de remover os íons de cádmio, foi constatada a eficiência do processo e obteve uma eficiência de 98%. Mas isso é variável porque, como a gente vai mostrar na tabela de comparação de métodos, a forma das placas, a geometria das placas vai determinar a eficácia. Porque quanto maior a área de contato com a solução, maior vai ser a eficiência do processo. Então, por exemplo, se a gente tiver uma placa em formato espiral, ela não vai ter tanto contato com a solução. E a eficiência vai diminuir de 84% a 85%. Vai ter essa variância. Bom, o segundo método que nós trouxemos é o processo de remoção do cádmio em zeolitas.
Esse experimento ele foi realizado por alunos da Unicamp e ele estudou a remoção do cádmio dos efluentes a partir da dissolução com zeólica. A zeólica ela é um mineral microporoso que ela se forma a partir da reação entre a lava vulcânica e a lava colina do mar. E ela funciona como um filtro para os tecidos. No nosso método, a gente utiliza a distorção, mas eu vou explicar um pouco o que é a distorção e a absorção, para vocês entenderem a diferença. Na absorção, substâncias líquidas ou gasosas, que é o adsorbato, elas vão ficar retidas em uma superfície sólida, que é o adsorvente. No nosso caso, a gente está utilizando a zeólica. Um exemplo de absorção são o carvão ativado, que a gente utiliza nas estações de tratamento de água. E a absorção é quando a substância absorvida ela é infiltrada na substância absorvente. Um exemplo disso é a esponja e a água. Então, quando a esponja entra em contato com a água, ela vai absorver a água. Para começar o experimento, eles realizaram o preparo do absorvente. Então, eles fizeram uma classificação granulométrica para obter partículas menores que se adequavam ao leito fixo. O leito fixo ele é representado na figura ao lado. E ele é composto por um cilindro de acrílico acoplado a uma bomba que vai alimentar a solução que a gente vai tratar. Depois da classificação, eles lavaram, filtraram e secaram a estufa durante 1 hora. O processo de secagem ele é muito importante porque vai funcionar como ativador do absorvente. Após isso, eles fizeram ensaios preliminares de absorção em banho finito. Então, eles utilizaram 4 Erlenmeyers de 250 ml, todos eles submersos em água destilada a 25 graus Celsius e uma estação de frequência de 50 ppm. Cada um continha 2 gramas de zeólica. Depois foram feitos 5 ensaios com concentrações de 5, 50, 100, 150 e 200 ppm. E após isso, as amostras foram retiradas em tempos pré-determinados. Né? A partir disso tudo, os dados experimentais que nós obtivemos foi a cinética, as condições de equilíbrio e a capacidade de remoção. A partir da cinética, observou-se que a saturação do absorvente ocorria nos 60 minutos iniciais. Isso significa o quê? Que a quantidade máxima que a zeólica poderia absorver ocorreu em 1 hora. Então, eles teriam que regenerar ou trocar aquele absorvente. Para fazer a análise do efeito da vazão e da concentração, eles fizeram um planejamento fatorial 2 ao quadrado. Depois, essas amostras foram retiradas de acordo com a vazão, para que eles obtivessem o ponto de ruptura. E então, as concentrações foram analisadas no espectro fotônico de absorção atômica. Os resultados cinéticos, que nós vemos na figura 2, que eles fizeram gráfico, e algumas curvas, elas têm um formato de S um pouco mais alongado, o que significa que houve pouca resistência na transferência de massa. Então, o processo ocorreu de forma eficaz e rápida. No teste de concentração de 200 ppm e vazão de 10 ml por minuto, não houve tratamento completo. Isso porque levaria muito tempo e acabaria gastando energia e fugiria dos objetivos do tratamento. Na concentração de 600 ppm e vazão de 50 ml por minuto, observou-se que as concentrações elas estavam elevadas desde o início. Já para as outras curvas, o ponto de ruptura se apresentou aos 5 minutos iniciais. Agora, para calcular a capacidade de remoção, eles utilizaram o intervalo de tempo que as concentrações levaram para atingir 0,7. Eles estudaram essas 5 concentrações e, a partir desses estudos, eles chegaram a uma taxa de fluxo ideal de 10 ml por minuto. A isoterma de equilíbrio, ou condições de equilíbrio, eles realizaram uma equação e fizeram um gráfico, e a partir desse gráfico foi feita uma linearização. Essa linearização, eles utilizaram o modelo de Langmuir e o modelo de Furch, mas o modelo de Furch ele se adequou melhor aos dados do experimento e ele determina a capacidade do soluto absorvido. Para concluir, esse experimento ele apresentou uma maior capacidade de remoção para efluentes com uma concentração e vazão menor. Então, esse
concentração de cádmio seja pequena. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a comparação dos métodos. A gente tem a distorção teórica e a técnicas eletroquímicas. Bom, a distorção teórica ela tem uma menor eficiência, mas ela tem um combustível melhorado. Ela também é mais simples, mas isso vai variar de acordo com o modo de por concentração, porque dependendo, você precisa fazer mais repetições. E ela gera resíduos, que não é o caso das técnicas eletroquímicas, porque ela tem uma maior eficiência, ela tem um combustível maior, só que ela não gera resíduos. Então você consegue reutilizar o metal novamente. E ela, como eu já disse anteriormente, tem uma eficácia de até 98%. Como eu disse, eu ia ressaltar aqui na comparação de métodos, essa eficiência vai variar de acordo com a geometria da placa utilizada. Então a eficácia ela vai variando de acordo com a placa, se ela é espiral, se ela é plana. A importância dessa pesquisa e do desenvolvimento de novos métodos é por conta da alta quantidade de cálcio no ambiente. Em águas mais rasas, ele pode chegar a 2 nanogramas por litro, mas em águas profundas ele pode chegar até 100 nanogramas por litro. Bom, nós realizamos esse trabalho, pelas informações que o Rafael disse, e porque é uma grande preocupação em relação à extração, a mineração e utilização e descarte desses metais pesados. Acredito que muitas pessoas não conheciam, não entendiam e eles sabiam que isso está no nosso ambiente e nós temos contato, muitas vezes, a gente nem sabe. Então, já que nós não sabemos, ele traz muitos riscos à saúde humana, aos animais e ao meio ambiente. Então, nós trouxemos 2 métodos para analisar as técnicas de mediação, né? Em relação ao cádmio, infelizmente. Porém, nós temos que desenvolver novos métodos que sejam tão eficazes quanto, ou mais eficazes, para conseguir retirar esses metais pesados da natureza ou evitar que a gente chegue nela. Muito obrigada. Boa noite, parabéns pela apresentação. Respira, tá tudo certo. Angélica. Foram os 17 minutos mais longos da vida de vocês, né? Gente, parabéns pela apresentação. Né? O que a gente tem que pensar nesse caso? Vocês pegaram um artigo para estudar a viabilidade do método de detenção. O que foi estudado no artigo? Volumes muito pequenos de efluentes, né? Por isso ele se enquadra em todo esse tratamento matemático que foi feito. O que a gente tem que pensar? O cádmio, ele é liberado grandemente em indústrias que fazem o quê? Galvanoplastia. Né? A galvanoplastia é tratamento aí de superfícies utilizando soluções com metais pesados. O grande problema das galvanoplastias, elas têm uma legislação muito agressiva. Para você cumprir tudo aquilo, né, praticamente você não está no mercado de trabalho. Então, muitas galvanoplastias, elas trabalham de forma não regionalizada. Então, uma empresa, entre aspas, aí, que estuda bastante essa questão das galvanoplastias, ela estuda sempre. Dá tanto para a questão da saúde do trabalhador, que é um ponto-chave, quanto da contaminação ambiental. E o cádmio também, né, vocês estavam falando sobre aquela reação nuclear. Eu lembrei que semana passada o professor Sócrates citou um trabalho bastante interessante também, síndrome do edifício doente, né, que muitos edifícios são construídos em décadas anteriores, eles levavam a carga de metais pesados de uma maneira bastante exagerada. Então a lixiviação desses edifícios está liberando isso na natureza. Isso está sendo bastante estudado, tá? Só uma perguntinha. O trabalho está ótimo. O que é feito com essas eólicas depois? Ela é recuperada, disposta? Então, uma das coisas que a gente apresentou na comparação dos médicos é justamente isso. As eólicas vão gerar resíduos. Então, a gente teria que